Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. Hoje um Papo e Navalha especial, como sempre. Eu tenho o prazer, a alegria de ter aqui com a gente ele que é advogado, Franco Mônego, mestre em Direito, né, pela Universidade de Coimbra. O cara tem formação em literatura, filosofia. Então vai ser um papo cabeça, com certeza. Não pisque aí para você não perder nenhum detalhe. Meu querido, é um prazer, uma alegria ter você com a gente aqui hoje. Bom dia, Daniel. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui nessa conversa. Show de bola. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o oferecimento da Scolari. A Scolari é uma linha de produtos masculinos, onde tem toda a linha de shampoo, pomada, tonalizante, além de toda a parte de insumos para você que tem uma barbearia e quer apresentar para o seu cliente produtos de qualidade. Então, está procurando produtos para o seu cliente ou para você mesmo usar, não esqueça de procurar a galera da Scolari. E também o oferecimento da Barbearia Dom Pettini, com 3 unidades aqui em Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angeloni. E nós temos lá os planos de assinatura, onde você paga um valor fixo mensal e acessa de forma ilimitada os serviços dessa assinatura. Meu querido Franco, você é um cidadão nascido em Caçapava, Rio Grande do Sul, mas se considera aí um criciumense nato, porque saiu de Criciúma para nascer em Caçapava, é isso mesmo? Conta um pouco para a gente essa história. Exatamente. Na verdade, eu nasci em Caçapava do Sul. Meus pais me levaram até lá para nascer, por ser a cidade natal deles. Na época, nós morávamos lá no Oeste, não era em Criciúma ainda. Criciúma nós viemos, eu acredito que no ano de 2000. Ficamos até 2003, depois retornamos em 2008. Perfeito. Né? Então, eu sou gaúcho, digamos assim, por um empurrãozinho dos pais, mas acabei nunca residindo no Rio Grande do Sul, sempre em Santa Catarina, em locais aqui de Santa Catarina. Perfeito, perfeito. E por que o direito? O que te levou a essa área? Tem alguma influência familiar ou foi algo que você sempre se identificou? Pode-se dizer que sim. Digamos que eu sempre tive uma identificação com o direito, talvez relacionada a filmes, etc. Aquele contato que nós temos enquanto crianças, porém, eu sempre gostei muito de informática. Quando eu era adolescente, assim, criança, gostava muito disso, era bem nerd, digamos assim, e acreditava que queria construir uma carreira nessa linha. Porém, quando eu fiz o meu terceiro ano, o último ano ali do colégio, eu fiz um curso técnico relacionado a essa área e eu realmente não me identifiquei tanto com a prática em si, apesar de gostar muito de computação, etc. Então, eu estava um pouco indeciso, não sabia o que iria fazer. O meu pai, na época, era militar, ele também já era formado em Direito, e acabei optando pelo curso em razão do leque que abria, né, das oportunidades, dos concursos públicos. Então, a minha mentalidade, quando eu entrei na graduação de Direito, era de realização de concursos públicos. Só que essa mentalidade foi se alterando ao longo do curso e eu fui descobrindo novas paixões, novas áreas de interesse, como a docência, né, como a realização de um mestrado. Eu tive grandes professores universitários aqui na Unesc e eles exerceram uma grande influência em relação a essas minhas decisões. Eu acabei desenvolvendo o gosto aí pela pesquisa acadêmica, pelo direito criminal. Trabalhei, fiz estágio por 2 anos na Vara de Execuções Penais aqui de Criciúma, com o Dr. Rubens Salfer, assessoria do Alfredo Engelman Filho também. Então, aquilo ali foi uma puxada muito grande, assim, pelo gosto, pela adrenalina do direito criminal. Porém, quando eu me formei, você deve imaginar, você sai da faculdade perdido, né, digamos assim. Como meu pai não atuava ainda dentro da área da advocacia, ele ainda era militar na época, ou tinha recém se aposentado, etc. Eu pensei, bom, eu sou apaixonado pelo direito criminal, eu gosto da adrenalina de lidar com a liberdade das pessoas. Porém, como eu vou conseguir o meu primeiro cliente criminal? Sabe, eu não conheço ninguém que tenha sequer cometido um crime, até onde eu tinha conhecimento, né? Porque provavelmente existiam vários, mas até onde eu tinha conhecimento, não. E aí eu fui fazer pós-graduações na área de direito empresarial e direito trabalhista. E eu fiz, só saí da faculdade e iniciei essas pós-graduações.
E comecei a atuar nessa área, porém, realmente, aquilo não me chamava tanta atenção, sabe? Uhum. Não me prendia profissionalmente. Então eu pensei, bom, eu acho que independente das dificuldades, eu tenho que ir atrás do que eu gosto, do que eu quero. E aí foi quando eu sentei com meus pais, conversei, olha, eu quero estudar direito criminal, eu quero continuar a pesquisa acadêmica, depois eu me viro na área profissional. Existe a possibilidade de eu realizar esse mestrado na Universidade de Coimbra, Portugal, ou não? Porque, querendo ou não, eu tinha alguns casos, eu tinha um Uhum. certo dinheiro, mas eu não tinha capacidade, por exemplo, de ficar morando um ano fora, arcando com os custos, né, Uhum. de uma vida em Portugal, com o que eu tinha. Então, eu precisava totalmente do apoio dos meus pais. E eles se disponibilizaram, me ajudaram, realizaram esse sonho, digamos assim. Foi uma experiência sensacional, não só sob o ponto de vista acadêmico, intelectual, mas também pessoal, porque lá eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, digamos assim, eh, me virar por minha conta, não no sentido financeiro, mas, sabe, desde Uhum. o almoço até a vida diária, etc., né? Era eu, né? E os meus colegas de apartamento também. Então, aquilo foi uma evolução muito grande como ser humano, digamos assim. Eu costumo dizer que eu fui para Portugal como um menino e eu voltei muito mais amadurecido do que Uhum. isso. Perfeito. Que ano foi essa graduação em Portugal? O mestrado foi em 2015. Comecei em 2015. 2015. Você Isso. tinha que idade? Tá Um com 33 24, hoje? 24 É. anos. 24 anos, se não me Uhum. engano. Isso, exatamente. Perfeito. A- a- essa, essa, esse modo de ver a justiça ou os processos, existe muita diferença de um país para outro? Tipo, quando você faz essa graduação em Portugal, ou existe uma similaridade até por conta da proximidade de Brasil e Portugal? Então, essa pergunta é interessante. Quando a gente pensa na legislação nua e crua, cada país tem a sua própria, né? Tirando convenções internacionais, etc. Por exemplo, a legislação criminal no Brasil é uma, a Uhum. legislação criminal em Portugal é outra. Se eu, por exemplo, fosse atuar lá, eu teria que estudar tudo de novo. Mas elas se encontram em vários aspectos. E como o mestrado era direcionado a ciências criminais, que é uma área mais relacionada à criminologia, ao estudo do Hum. porquê o crime acontece, como se forma um criminoso, que tipo de políticas públicas se pode aplicar para se evitar isso, né? Que tipo de solução se dá para essa questão após o cometimento de um crime. Então, é uma questão mais hermenêutica, que a gente fala, mais reflexiva sobre o direito Certo. Mais criminal. filosófica do. Isso, exato. Não se debatia tanto, por exemplo, durante o mestrado, a lei de Portugal diz isso, Entendi. sabe? Era mais uma questão interpretativa. E apesar disso, a gente teve bastante contato com a lei portuguesa e em vários aspectos ela se assemelha muito à legislação brasileira, assim. Certo. E esse ponto que você menciona de dessa construção mental de um criminoso, né? O que leva a pessoa a cometer um crime? É só uma questão social? Acredito que não, porque existem pessoas que cometem crimes nas mais diversas camadas sociais. Ou é um momento emocional que vai determinar isso de uma forma muito mais eh eh, como é que eu vou dizer, de uma forma muito mais decisiva. Aham. Essa é uma pergunta extremamente complexa e eu diria que ela é quase irrespondível de forma objetiva. Porém, eu posso te trazer aqui algumas perspectivas, digamos assim. Por exemplo, a questão social é importante. Por exemplo, para mim, para você, Daniel, é fácil, digamos assim, a gente optar, por exemplo, a não cometer determinado delito, ou, por exemplo, a não se envolver com tráfico de drogas. Vamos pegar Uhum, esse exemplo. Agora a gente vai, pensa num indivíduo X, que mora numa zona marginalizada da sociedade. O pai dele trafica drogas. O uhum, tio dele trafica drogas. O que ele conhece da vida é aquilo ali, sabe? Às vezes, e não é que isso necessariamente vá gerar uma criminalidade em cima dele. Não é necessariamente que ele vá se tornar um criminoso em razão disso. Porém, a decisão para ele é muito diferente uhum. do que a decisão é para a gente. Então, a questão social importa muito também, Sim. sabe? Às vezes, a pessoa está até tentando trabalhar corretamente, etc. E aí tá ali o priminho, pega uma droga aqui, leva até Araranguá, recebe um valor exorbitante em relação a isso. Opa, pô, eu tô aqui me matando o dia inteiro e tá ali, tá fazendo, tá dando certo, ele não tá sendo nem punido. Uhum, Aí entra outra questão, impunidade, a sensação de impunidade. Isso influencia muito também. sim. A gente pode verificar em alguns países onde essas fiscalizações são mais intensas ou mais fáceis de serem realizadas.
porque o Brasil é um país muito grande, muito Uhum. amplo, né? Então é difícil que se foque, né, que as instâncias formais de controle foquem em todos os crimes que estão sendo cometidos. Muita coisa vai passar batida. A legislação, da mesma forma, às vezes é muito punitiva para certas questões, às vezes muito pouco para outras questões. Os crimes empresariais são um grande exemplo disso, né? Nós temos uma cifra oculta enorme de pessoas que cometem, né, infrações, crimes de colarinho branco e não são penalizados. Uhum. O empresário deve pensar na cabeça dele, bom, se eu não sonegar impostos, eu não vou ter sucesso empresarial. Uhum. Isso é um estímulo. E mesmo que ele tente corretamente realizar o pagamento de todos os impostos, ele vai ver o coleguinha dele crescendo mais do que ele, porque ele não está fazendo assim. E ele está usando as artimanhas, digamos assim, as margens que ele pode. É eticamente correto? Não, né? É um delito, é eticamente Uhum. reprovável, porém essas questões todas influenciam assim na prática criminosa. Certo. Outro fator importante também, que você mesmo mencionou, a questão emocional, né? A questão emocional é muito envolta, por exemplo, um dos crimes mais antigos que nós temos na sociedade, que é o homicídio, Uhum. né? Então, cada pessoa se forma de uma maneira diferente e a formação dela vai determinar que linha ela vai seguir, como ela vai lidar com determinadas situações. Certo. Então, o que a gente está falando é para uma linha de crimes em que a violência é mais empregada, a questão emocional ela é muito mais preponderante. Num crime de colarinho branco ou Uhum. das camadas mais altas da sociedade, é menos emoção e mais razão. O cara vai calcular o O risco dele ser. custo-benefício É. da prática. Então, nesse tipo de crime em que a violência não é empregada, pelo menos de forma inicial, porque todo crime, de alguma forma, ele vai rolar até chegar lá na base onde Uhum. tudo Perfeito. acontece, esse crime da camada de cima, ele acontece de uma maneira muito mais pensada. E o quanto o nosso sistema de governo ou de leis incentiva esse tipo de prática? Porque as nossas leis são complexas também, né? Às vezes, para você executar ela de forma correta, é quase impossível, porque muda norma toda hora, muda muita coisa a todo momento. Sim, sim, essa questão. Nós temos um direito muito plural aqui no país, digamos assim. São muitas legislações, muitas espécies de legislação. Referente a quanto isso influencia na prática criminosa, é difícil dizer, porque a, a, a criação legislativa ela é sempre atrasada em relação ao problema social, Uhum, né? Nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ela veio para tutelar as mulheres dentro de um relacionamento doméstico depois de uhum, anos, décadas de abuso, digamos assim, né? Tanto que o próprio nome da lei é em homenagem a uma pessoa que sofreu violência doméstica. exato. O feminicídio é um outro exemplo. Essa legislação do feminicídio, eu realmente não lembro o ano exato, mas se não me engano, 2016, 2017. Olha como é recente. Também vem tutelar um homicídio praticado dentro de um contexto doméstico, né? Então, olha como é tardio, Uhum. né? Sempre apagando fogo. Exatamente. Então, a construção legislativa, legal, ela se dá através de um problema social que é constatado, necessidade, tentativa de resultado. Às vezes não resolve, Uhum, mas é uma tentativa, digamos assim. Só que a questão criminosa, ela envolve muito mais uma questão social, socioeconômica também, né? Uma questão educacional, por exemplo. Por que países escandinavos têm uma taxa de criminalidade ínfima, digamos assim? Não é porque as leis são severas, é porque o processo educacional lá é muito diferente. Aquelas pessoas são construídas ao longo da vida de forma a não se atentar para o cometimento de crimes. Aquilo é uhum, tão errado lá e tão intensamente errado que acaba pouco acontecendo em situações bem específicas. Só uhum. que, como eu falei, a solução de países escandinavos não pode ser a solução do Brasil, porque aqui a gente está falando de um país que é 10 vezes maior, por exemplo. E toda uma construção cultural diferente, né? Uhum. Desde de a base que construiu a nossa sociedade em si, né? Com, historicamente, o Brasil era quase que um depósito de criminosos de Portugal na arrancada, né? Então, Sim. essa é o caldo inicial de construção de toda
esse imenso país que nós temos hoje. É verdade. E o crescimento, né, de forma gigantesca para as zonas periféricas, digamos assim, crescimento de pessoas sem educação e tudo mais, acaba sendo inevitável taxas altíssimas de criminalidade. A gente pode Uhum. ver Colômbia, países assim, costuma ser. Apesar de que, como nós tínhamos falado, Cuba é um exemplo de falta de todas essas coisas, porém não um exemplo de criminalidade, né? Exato, Só que exato. aí envolve talvez o tamanho e a capacidade dessas pessoas de fiscalizar, né, das instâncias formais de controle da polícia, do judiciário de fiscalizar essas questões. Mas aí não entra a questão da certeza da punição e a gravidade da punição? Porque quando você vai cometer um delito, ou na verdade o ser humano, a gente está sempre pensando nos prós e contras de toda ação. Uhum. Então, se eu sei que, poxa, vou roubar um quilo de frango no mercado, né? E pô, vou ter uma punição severa, Uhum. né? Que é o caso que acontece em Cuba, né? Enquanto que aqui, se acontecer isso, não vai acontecer nada, não é um incentivo ao delito? Com certeza, essa análise de custo-benefício, como nós falamos até inclusive nos crimes de colarinho branco, é muito influenciável, né, em relação a optar por cometer um crime ou não, né, as consequências que aquele ato vai trazer. Se a pessoa conseguir pensar racionalmente sobre a situação, avaliar com cautela, eu farei isso, mas a consequência será essa, com certeza isso vai pesar. Porém, também pode ser que a pessoa avalie, se eu cometer isso, pode ser que aconteça Uhum. isso, mas eu acho que não vai acontecer. E aí, infelizmente, seria Aí inevitável. nós vamos para a estatística, que é um outro fato que a gente sempre vai analisar nesse momento. Tipo, vamos imaginar, cara, eu vou fazer isso, qual a chance de eu ser pego? Aí se eu estou num contexto em que teve 20 caras que eu conheço que tentaram e deu problema, eu vou dizer, cara, isso aqui não vale a pena, Exatamente. né? Agora, se for ao contrário, acaba sendo um E aí baita acaba convite. normalizando e a sociedade aceitando aquele tipo de conduta como algo aceitável, normal. Né? No Brasil tem muito disso, né? De lei que pega, lei que não pega. Você sabe que está equivocado perante a lei, mas mesmo assim é algo socialmente tolerável. Exato. Tem até uma doutrina, uma criminologia que ele fala: o crime de todos não é crime de ninguém. Digamos assim, sonegação de imposto. Vamos Uhum, pegar esse exemplo. É um crime praticado pelas grandes massas. uhum, Quase todo mundo que tem a oportunidade de escalonar em relação a recebimentos financeiros e não declarar isso, acaba, em algum momento da vida, tendo feito. uhum, Digamos assim. Acaba se tornando socialmente aceitável por vários fatores. A punição é pequena, uhum. digamos assim, o risco de ser pego é muito baixo, acaba se tornando um delito comum, um delito Sim. social, né? Uhum. Já outros, não. Mas esse é o tipo de crime, por exemplo, que ele vai acontecer nas classes mais altas. Porque Uhum, a base da sociedade ela não tem a opção de sonegar, né? Porque ele é taxado no consumo. Então, ele vai uhum, abastecer o carro dele no posto, ele não tem condição de sonegar o imposto. O preço já está cobrando dele. Agora, é o tipo de crime que vai acontecer naquele cara que já tem um potencial maior financeiro que ele vai ter essa opção em algum momento, né? uhum. De Sim, optar por fazer ou não é. Se a gente pensar em uma grande escala, sim, mas a gente pode pensar em muitos profissionais liberais, que às vezes têm um rendimento ali de 3.000, R$ 3.500 por mês, às vezes passa isso, às vezes mais sim, baixo. Pela regra, pela lei, aquela pessoa também teria que declarar tudo. mas é uma É, lei. é, Hã? Cobrar, cobrar imposto de renda do cara que ganha exatamente. 3 mil Até o reais. cara que vende paçoca no sinal, Sim, sabe? Se exato. ele tiver um rendimento acima. Mas não é um poder, uma lei excessiva do Estado porque hoje, cara, um salário desse, o cidadão ele mal tem condições de nutrir a família dele e ter um mínimo de regalia. E ele ainda, na grande maioria, ele é taxado lá na base dele pelo consumo e mais E uma mais em sobretaxa dessa. relação à renda, né? De fato, talvez seja uma questão de se iniciar um novo debate, né? É De o uma Brasil. alteração isso. Infelizmente,
uma alteração nesse sentido em relação à taxação ali, o imposto de renda em si, geraria um impacto sobre as angariações nacionais muito grande, Uhum. né, sobre o orçamento nacional. Então, eu Vamos. acredito que eles levem muito isso em consideração e também levam em consideração o fato de que muitas pessoas não declaram, Aham. sabe? Se todo mundo fizesse certinho, talvez as coisas seriam diferentes É. para essas pessoas, porque não teríamos essa Sim, necessidade sim. lá na ponta de cima, né? Mas normalmente os caras que estão fazendo a lei é os caras que estão infringindo. É, a gente pode se debruçar nisso aí, mas é bem delicado. É, certo. Esse mundo jurídico, criminal, ele é um mundo em que você lida diretamente na mente das pessoas, né? E aí existe todo uma tentativa do ser humano, enquanto ser pensante, de criar mecanismos para solucionar ou dar alguma solução para a sociedade para esses atos fora do acordo social, né? E, e aí entra, onde entra essa questão toda da advocacia, que às vezes é olhada pelo cidadão comum, né, como, pô, o cara está defendendo um bandido. Qual é a lógica, qual é a filosofia, né? Porque a gente sabe que todo o ser humano, por maior que tenha sido o delito dele, ele tem o direito de ser defendido, de se Uhum. defender e de colocar o ponto de vista dele, e aí o Estado vai ter lá os dois lados para, diante da lei que foi feita por esse grupo de pessoas, dar a punição ou a absolvição para esse cidadão. Então, e existem muitos momentos em que essa lei ou a interpretação dela pelos atores dela ali vai ter falhas, porque é uma ação humana. Qual é um fato assim que você coloca para a gente como um fato interessante de algo que a princípio seria julgado como algo muito fora da curva, porque hoje tem toda essa questão da mídia, né, que qualquer ato você é julgado sumariamente Sim. sem o povo se ater às bases do fato, mas que é, é, diante do júri lá e você conseguiu reverter algo que estava difícil de ser revertido. Já aconteceram em algumas ocasiões. Eu entendo que há esse preconceito social, digamos assim, ou essa percepção social, não vamos falar em preconceito, sobre a advocacia criminal. Pô, defender bandido, como que você consegue defender alguém que cometeu determinado crime? Sabe, o primeiro pensamento é esse. Eu, enquanto advogado criminal, a perspectiva que eu tenho sobre isso é a seguinte: eu integro um sistema. O devido processo legal ele é formado por acusação, por defesa e por julgador. Uhum, Entende? Eu faço parte desse sistema. Não cabe a mim realizar o julgamento do meu cliente. Cabe a mim ser a voz dele dentro de um processo penal. Se existe o Ministério Público, a acusação, tem que existir a defesa, uhum, para que essa balança seja ponderada justo. e que o juiz possa realizar o julgamento dele da forma mais coerente possível, dentro de todo o contexto daquilo que a gente vai trazer para uma instrução criminal. Por exemplo, o advogado ele não defende o crime, ele não defende a violência, ele não defende o bandido, ele defende o direito Uhum, das pessoas, né? E é isso que precisa entrar dentro de um compreendimento social para que a nossa profissão passe a ser um pouco melhor vista, uhum. digamos assim, porque hoje a gente sabe que a realidade é muito diferente disso, né? Também é uma luta que a gente tem. Mas, em todo caso, é, muito se fala, por exemplo, e até me veio à cabeça enquanto você falava do advogado encontrar brechas na lei Uhum. ou oportunidades, digamos assim, para o próprio cliente. Eu penso que o advogado ele não encontra brechas na lei, ele trabalha com a lei. Né? A lei está escrito, não Sim. é como se fosse algo que faltasse ali, digamos assim, né? Quer ver um exemplo? Um caso até que teve um resultado na semana passada. O garoto estava sendo acusado por tráfico de drogas, e os policiais tinham cometido uma ilegalidade durante a prisão dele, sabe? Da entrada em domicílio. Isso foi reconhecido judicialmente, foi demonstrado durante a instrução processual e ele, mesmo tendo confessado
que era o portador daquele entorpecente, que de fato estava realizando o tráfico, ele acabou sendo absolvido. Foi porque a defesa conseguiu? Foi porque o Ministério Público fez um mau trabalho? Não. Foi porque foi cometida uma ilegalidade. A lei não foi cumprida. E a lei estabelece que, se os policiais não cumprirem o procedimento corretamente lá no começo, todas as provas derivadas daquilo são ilícitas. Então, você pode pensar assim, pô, o cara confessou, o cara foi pego e foi absolvido? Isso não é justo. Ok, mas daí a gente vai entrar num conceito subjetivo sobre justiça. O que é justiça para mim pode não ser a mesma justiça do Daniel, Uhum. sabe? Então, a gente precisa de critérios objetivos. E o critério objetivo da justiça no nosso país é a legislação. É Sim. o que a lei diz, entende? Então, a lei foi cumprida, tecnicamente. Uhum. Aí a grande questão não está no cumprimento da lei. O problema está na formatação da lei. Se você quer um resultado diferente, tem que ir lá e mudar a lei para dizer outra coisa. Esse Exatamente. Aí se fala em um processo legislativo, né, de alteração dessa legislação. Repito, não, digo, eu não penso que a lei tenha que ser mudada nesses casos, sim. porque eu acho que os policiais é que devem cumprir a lei, Cumprir. né? Exatamente. É uma garantia que nós temos, Claro. todos nós temos, contra essas arbitrariedades que às vezes podem ser cometidas tanto por juízes, como por promotores, policiais, como pelo seu vizinho ou por qualquer pessoa, entende? Isso é uma proteção que nós temos. Claro. E é importante que ela esteja ali para nos garantir que nós teremos um processo justo, digamos assim. E é algo que acontece com muita frequência, essa ilegalidade na aplicação por uma das partes, porque nesse contexto de três partes que você colocou, né, já quando a lei está sendo aplicada, né, nós temos o julgador, o acusador e o defensor. Mas para chegar ali, você tem todo um processo anterior que está na mão de polícia militar e polícia civil ou federal. Essa fase anterior aqui, existem muitos problemas nessa captação para chegar no criminoso? E como que é esse processo? Ou essas ilegalidades são cometidas porque é dificultado o trabalho deles ou não? Envolve todas essas questões, Daniel. Veja bem. Por exemplo, esses policiais que se deslocaram até a casa, eles tinham uma denúncia anônima. Eles sabiam que ele tinha droga, por exemplo, que ele estava portando entorpecentes, porém eles não cumpriram o procedimento. Isso acontece muito. E aí, Mas eles conhecem o procedimento. Sim, e aí eles tentam fazer ou prestar o depoimento de uma forma que legitime a atitude deles, entende? Então eles têm conhecimento, porém eles fazem porque é a forma que eles têm. Às vezes, por exemplo, você recebe uma denúncia anônima, tem droga naquela casa na Baixada, por exemplo, o cara tá traficando drogas. Pô, aí você vai fazer o quê? Vai esperar, fiscalizar, etc? Não, o policial opta, vai lá, entende? Entra, faz a apreensão, depois tenta conseguir uma autorização, filmada, etc. Vai na delegacia, fala uma determinada versão. Eu tenho um enorme respeito pelos militares, eu acho essa corporação sensacional, né? O meu pai eu cresci no meio dos valores deles, minha educação tem muito a se relacionar com o militarismo, mas o que eu vejo na prática dentro dos processos criminais, principalmente os que apuram tráfico de drogas, é o acontecimento de muitas arbitrariedades. Então, às vezes eu vou na delegacia de polícia, quando eu escuto o depoimento do policial, eu já sei que ele não é verdade. E às vezes a gente consegue demonstrar isso e às vezes não. Teve um caso, por exemplo, situação muito parecida. Pessoa com entorpecentes dentro de casa e os policiais foram até lá, entraram na residência, prenderam o cara, prenderam o entorpecente. O que aconteceu? Durante a instrução processual, eu tinha posse do vídeo da entrada dos policiais militares, porque isso foi prospectado pela câmera de vigilância do vizinho, entende? E os policiais fizeram uma afirmação dentro do processo de que o meu cliente estava na frente de casa, quando viu a polícia, saiu correndo para dentro de casa e eles entraram. Todos eles apresentaram a mesma versão idêntica. Se você vai se pautar naquilo ali, está perfeitamente construída a prova. Isso é possível e é legal, se o cara está se ele em estivesse fuga. sim, porque daí ele estaria em flagrante delito, digamos assim, né? Só que o que aconteceu, e aí depois foram juntadas todas as filmagens, e eles cercaram a casa, chegaram calmamente, cercaram, entraram, etc. Foi uma ilegalidade, mais uma vez, ele acabou sendo absolvido,
pela falta de cumprimento da técnica ali em relação à violação do Certo. domicílio. Nesses casos, o cidadão ele é absolvido. O que acontece com a droga apreendida? Ela é incinerada. Porque eu já aí entra nessas questões de mídia, eu já vi afirmações de que em alguns casos eles devolvem a droga para a pessoa. Não, Não negativo, existe. não procede. Não, drogas ainda são ilícitas, né? Ainda é um material, é um objeto ilícito dentro do processo, então a única destinação é a incineração. Certo. Numa outra situação, então, se eu estou com algo ilícito dentro da minha casa, o policial ele só vai poder entrar ou acessar a minha residência se ele tiver um mandado de um juiz. Perfeito, exatamente. Ah, Ou se você estiver sendo perseguido, né, de sim, fora da sua residência para tá. dentro, E isso seria uma num, situação de flagrância, né? isso num contexto de droga ou de qualquer outro crime. Na iminência de dentro dessa residência está acontecendo uma briga ou alguma coisa de violência, muda a abordagem da polícia? Aí, Muda, sim, muda. Aí eles podem realizar a entrada, porque você está em estado de flagrância. É um pouco diferente, existe até uma discussão sobre isso em relação ao tráfico. Por exemplo, a polícia chega na frente da sua casa, pode ouvir os gritos, por exemplo, de uma tentativa de homicídio, ele está totalmente legitimado a entrar na residência para uhum, fazer a verificação. Né? Existe ali a fundada suspeita concreta de que está sendo cometido um crime ali dentro. Aí se discute em relação aos entorpecentes, por exemplo, por ser um crime permanente, o tráfico de drogas, sim, se a simples posse de um entorpecente dentro da residência também já não justifica um exato. flagrante. Pro cidadão leigo, para mim, Entende que parece sim, uma coisa parece que sim, né? razoável. Mas a jurisprudência já consolidou o entendimento de que não. De Mas a fato, lei afirma que não, então. O entendimento dessa lei. isso, a interpretação dessa lei, exatamente. Certo. São esses tipos de abordagem que para o cidadão comum, leigo lá, parece óbvio. Uhum. Poxa, mas o cara estava com uma droga dentro de casa, a polícia entrou, o crime, a prova do crime estava ali. Mas a forma de acessar isso, Sim. juridicamente, é que Aham. inviabiliza essa... Exatamente, o cumprimento disso. E eles não fazem por maldade, eles fazem. Sim, na Eles tentativa... acham que estão fazendo o correto, beleza? Eu vou ter que mentir ali, talvez eticamente não seja o correto, mas para eles também é desgastante exercer um trabalho perigoso, às vezes segregar, conduzir bandidos até a delegacia e ver sendo soltos logo depois. Entende? Isso deve ir cansando a mente deles. Então, eu acho que o que eles fazem o trabalho que eles podem fazer assim. É quase que uma lei à margem, né? Isso, Existe toda uma exatamente. lógica para aquilo A ali. polícia acaba tendo que exercer isso para que se tenha um resultado socialmente mais adequado, digamos assim, na perspectiva social. Sim, Na perspectiva do advogado criminal, é óbvio que não, sim. né? Mas faz parte, gosto do ofício, eu gosto de trabalhar com processos assim, de restabelecer a verdade, trazer a verdade para dentro de uma instrução processual. Uhum. Eu até lembrei de um outro caso, Daniel, por exemplo. Teve um caso apurado na comarca de Uruçanga, que era um homicídio. E 3 garotos tinham um grupo de WhatsApp. Um deles era, de fato, um suspeito do cometimento do crime. Tá. Ele tinha um relacionamento familiar, etc., com essa pessoa. Porém, então a polícia civil apreendeu o celular dessa pessoa e conseguiu prospectar uma conversa de anos antes, ou seja, lá do dia do cometimento do crime, deles conversando, fazendo uma brincadeira entre eles no WhatsApp, do tipo, e hoje, qual é o plano? Ah, o plano é o mesmo, a vítima é diferente. Que era uma trend de TikTok na época, entende? O que o delegado pensou? Ele vislumbrou essa situação, o principal suspeito do homicídio, 2 amigos, conversando no dia do crime sobre vítima e plano. Opa, eu resolvi o crime, né? Na cabeça dele foi isso. E aí o que ele constou no processo? E aí eu vou até me abster de dizer se era verdade ou não, fica a interpretação do ouvinte e até do amigo. Ele constou no processo que recebeu uma ligação anônima naquele dia, 2 anos depois do crime, dizendo que a pessoa estava falando que tinha escutado aqueles 3 indivíduos conversando sobre esse crime. E consignou no processo. O delegado coloca essa informação Exatamente. no processo. Além, então, daquela mensagem que ele tinha capturado no WhatsApp, ele também constou essa ligação anônima que ele teria recebido. Né? Ele pode ter recebido de fato
É um pouco estranho, porque ela aconteceu 2 anos depois do crime, bem dentro de um contexto onde ele tinha uma prova fraca e precisava reforçar. Juntou ao processo. Essas pessoas foram presas. Os três. Os 3. Até provar, né, digamos assim, que o negócio não era um negócio, Uhum. foram... Até foi rápido, assim, mas eu acredito que foram 2 dias. Assim, só que rápido. Vírgula, rápido para um Rápido para nós processo que estamos criminal. fora, né? Exatamente. Para aquelas pessoas que estavam lá dentro. Nossa. E eu lembro que esse caso, eu estava lá no Rio Grande do Sul, até tinha ido visitar a minha mãe, e era um caso bem extenso. Eu não dormia aquela noite, porque eu sabia que o cara não tinha nada a ver com a história. Eu conhecia o cara. Sem perfil, não que exista um perfil homicida, né? Mas assim, sem perfil nenhum, Uhum. conhecia a família, namorada, etc. E ela disse que aquilo era uma brincadeira. E nós conseguimos acesso à conversa completa daí, não só o que o delegado tinha juntado no processo, demonstramos que de fato era uma brincadeira e todos eles foram soltos. Entende? Inclusive o inquérito foi arquivado em relação a essas pessoas e continuou só em relação ao principal suspeito. Eu não sei que fim teve, porque eu não o represento. Uhum. Mas é uma situação onde a gente vê que às vezes, né, não é por maldade, é porque eles pensam estar fazendo a coisa correta. O delegado, quando ele viu aquelas mensagens, dia do crime, etc., o principal envolvido, ele pensou, pô, eu solucionei, Uhum. sabe? Ele acreditou. Ele acreditou. E o que veio com isso foi Uhum. consequência. E existem casos em que, vamos imaginar, o delegado ou quem está na linha de frente inicial ali, por pressão social, seja, dependendo do crime, existe uma comoção, né? Uhum. Hoje, com o tipo de mídia que a gente tem, que praticamente todo cidadão hoje é um repórter, né? Sim. Com rede social e tudo mais. Que o cara atropele o processo, mesmo não tendo essa certeza, para entregar uma solução para... Com certeza. Eu acredito que essa pressão midiática, essa pressão social, seja inclusive um dos pressupostos para essas ilegalidades que eventualmente sejam cometidas. Não é que não vamos tomar isso como regra. Uhum. Na verdade, isso é exceção da exceção, né? Normalmente eles conduzem uma investigação corretamente, apuram as provas, olham para todas as linhas investigativas, chegam a uma conclusão. Às vezes, principalmente em casos onde não se tem muita prova, isso pode eventualmente acontecer, né? Uhum. E justamente por essa pressão. Esse caso em específico que eu mencionei, existia uma pressão. A pessoa que tinha sido vítima, ela era de uma boa família, da localidade, tinha uma questão política por trás, pô, 2 anos, solucionar o caso, tente. Então, Uhum. foi bem delicado. Certo. Poxa, mas por uma brincadeira, Tá é vendo? que também convergiu muita coisa Sim, no olha, dia. Foi surreal isso que aconteceu. O mesmo dia, uma brincadeira que falava em plano e vítima. Cara, O principal suspeito do crime no grupo do WhatsApp. Se eu estivesse naquele grupo, eu seria preso, uhum. por exemplo. Né? Digamos, É, se eu fizesse a sim, mesma sim. brincadeira. Então, hoje, para ver a complexidade do mundo que a gente vive hoje, né? Com tanta tecnologia, com tanto acesso, e hoje essa questão da privacidade, ela está muito delicada, né? Porque a maioria das pessoas abre mão dessa privacidade, né? Quando você vai lá numa rede social, você coloca seus dados, você se loga lá, você todo dia está postando onde você está, com localização, o que você está fazendo. O mundo gira muito nessa pegada hoje, né? Uhum. Essa exposição pessoal, ela é usada para captar cliente, para negócio, para um monte de coisa. E aí muitas outras pessoas estão ali simplesmente para se expor. Uhum. E isso vai abrindo porta para um monte de situação, né? Inclusive, tipo, essas ligações de presídio, tentando arrancar dinheiro de uma pessoa mais incauta. É por conta desse tipo de exposição, não? A informação virou muito polarizada, é muito fácil, né? Você descobrir quem são os filhos de determinada pessoa, onde ela mora, onde esses filhos estudam, né? O que fazem, que tipo de lugar frequenta, né? Isso está tudo na internet. Porque né? todo mundo está Exatamente, todo entregando mundo tem essa esse dado lá, exposição, né? Exatamente. Isso é complicado. Uma das questões que envolveu a nossa cidade agora, nos últimos momentos aí, a questão da prisão de várias pessoas conhecidas aqui da nossa cidade, num contexto de investigação
da Caronte, né? Você é um dos advogados que defende algumas pessoas nesse processo? Exatamente. Eu atuei nessa operação, aliás, estou atuando ainda, né? Ela não acabou, apesar desses investigados terem sido soltos. Foi uma operação muito marcante para mim. Tá? Eu exerci a representação de um outro advogado criminal também ali dentro. Eu representei ele, estou representando ele. E eu acho que esse caso foi extremamente especial para mim em razão da relação pessoal que eu tenho com o meu cliente ali, né? E como você deve imaginar, Daniel, quando a gente fica imerso no ofício, isso vale para juiz, para promotor, para qualquer tipo de profissional, você acaba mecanizando aquela Uhum. situação. Com o tempo, você faz aquilo de forma tão mecânica que já não presta mais tanta atenção aos detalhes. O que me fez me apaixonar pela advocacia criminal era o envolvimento com aqueles casos. É claro que eu não posso me envolver, eu tenho limite de envolvimento emocional para Uhum. exercer um trabalho de qualidade, digamos assim. Porém, ter atuado no caso do Coronte, por exemplo, me fez perceber que durante muitos anos eu ia até o estabelecimento prisional, eu conversava com os meus clientes, porém eu não olhava para eles da mesma forma que eu olhava para esse cliente, da mesma forma que eu olhava para os meus clientes lá no começo da minha profissão, que era Uhum. compreendendo aquela pessoa em toda a extensão dela, por trás do vidro. E isso foi um resgate do porquê eu sempre fui apaixonado pela advocacia criminal, por lidar com a liberdade de um ser humano. Então essa experiência foi muito significativa para mim porque eu resgatei aquela paixão de novo. Digamos assim, eu tirei a parte mecânica da situação, Aham. pelo menos por alguns momentos, assim. E depois é óbvio que eu tive que retomar para a parte técnica para que o trabalho fosse realizado da forma mais exímia possível, né? Uhum. Mas foi uma experiência e tanto, está sendo uma experiência, vai ser um processo muito longo, assim. Tende a ser um. Ele já está há vários, 2 anos, se eu não estou Sim, equivocado, as que primeiras vem. etapas dessa investigação aconteceram no ano passado. O GAECO provavelmente já estava investigando há mais tempo, etc. As primeiras medidas de busca e apreensão aconteceram no ano de 2023 ali, né? Os supostos crimes cometidos foram lá no ano de 2022, etc. Então, agora está pendente o recebimento da denúncia ou não, né? Que vai dar início à ação penal. E aí nós teremos a continuidade com instrução, se a denúncia for realmente recebida, se entenderem que há indícios ali de cometimento de crime e autoria. Uhum. É, uma investigação que ela não é localizada em Criciúma, é uma coisa de Sim, Estado, é né? mais amplo do que isso. Bem mais amplo. Aham. E no meio jurídico, o que leva um juiz a determinar uma prisão preventiva de um acusado? Ou qual é a função que essa prisão exerce? Pergunta interessantíssima. Inclusive, nesse caso, né, o grande debate era: é necessário uma prisão preventiva ou não? Né, pelos delitos que tinham sido cometidos lá atrás. Era isso que se discutia. Por quê? Dentro do contexto de uma prisão preventiva, não se debate se a pessoa é culpada ou não e ela vai ter que pagar por isso, digamos assim, né, nessa perspectiva mais leiga, mais social. Assim. O contexto da prisão preventiva é outro. Tem que avaliar ali se existe algum risco à ordem pública, algum risco à instrução processual ou risco de aplicação da lei penal. Ou seja, se determinada pessoa permanecer solta, ela vai fugir do país? Por exemplo, ela vai se ausentar do cumprimento da pena ou não? Esse é um dos elementos. Ele oferece risco à ordem pública, ou seja, se permanecer solto, ele vai cometer novos crimes, sabe? Ele Uhum. é um criminoso contumaz, né? Outra, ordem pública. Risco à instrução. Ele vai interferir na instrução processual? Ele vai articular com Uhum. testemunhas para isso? Se houver algum desses três fundamentos, a prisão preventiva, desde que aliada a indício de autoria, etc., ela está perfeitamente legitimada. São só esses 3 pontos que são avaliados. Exatamente. São só esses 3 pontos que são avaliados. Tá. Se não existirem, essa pessoa tem o direito de responder o processo em liberdade. Depois, se ela eventualmente for condenada, ela vai ter que cumprir a pena. Aí sim, Uhum. aí é uma questão diferente. Certo. Eventualmente, essa pessoa ela é presa ou tirada de circulação. Acredito que essa prisão ela se dê num contexto diferente ou num ambiente diferente no setor prisional, né? Ah, eventualmente, essa pessoa passa por todo o processo e ela é inocentada. O Estado, de alguma forma, deve algo para esse cidadão por ter cerceado a liberdade dele?
mesmo que por um período breve, já que ele foi constatado não haver ter cometido esse delito? Sim, existem muitas ações indenizatórias pelo país que cobram indenizações em relação a prisões preventivas, cujas quais, eventualmente, a pessoa é absolvida depois. Porém, cada caso é um caso. Por quê? Para acontecer uma indenização, tem que ter havido um ato ilícito, né? Alguma negligência, por exemplo, alguma falta Sim. de cuidado. Um exemplo, digamos assim. Se dentro de um processo indenizatório, e aqui eu estou falando a minha interpretação, né? Essas coisas são interpretadas caso a caso, juiz a juiz, né? Se constatar, por exemplo, que a decretação da preventiva foi correta, Existia essas possibilidades? existia em todos os elementos, existia na época indícios de autoria suficientes para decretar ela, não se fala em ato ilícito, entende? Uhum. Não tem cabimento de indenização. Agora, se vê, pô, o juiz faltou com cuidado aqui, ó. Ele não tinha observado isso. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está presa preventivamente e lá dentro do processo, durante a audiência de instrução, se produz uma prova nova, que Uhum. acaba acarretando na absolvição dele. Opa, mas daí não, né? Não tinha Então é como algo ele prever. superveniente, Aham. né? Não tem como ter o conhecimento disso de antemão. E Certo. aí acaba não sendo cabível essa indenização, mas é comum até. Tá. E existe um prazo máximo para essa retenção da liberdade? Não, a prisão preventiva ela não tem prazo. Claro que existe o excesso de prazo, que a jurisprudência chama. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa presa preventivamente, ela não vai ficar aguardando o processo até o julgamento final se ele durar 10 anos mediante negligência do Poder Judiciário, entendeu? Aí acontece o chamado excesso de prazo e a pessoa é colocada em liberdade. Só que os processos de réu preso têm prioridade de tramitação, ou seja, eles acabam acontecendo de uma forma mais rápida, então justamente por ter essa cautela, esse cuidado, para que não aconteça esse excesso de prazo. Entretanto, a vida útil do processo ela é respeitada de acordo com a complexidade. Entende? Por exemplo, não se pode admitir que dentro de um processo de tráfico de drogas simples, né, de uma pessoa que foi ali presa, etc., tudo, se demore 2 anos, por exemplo, preso Uhum. preventivamente. Né? Seria um Um excesso bem excesso. significativo. Uhum. Agora, dentro de um contexto de uma organização criminosa com milhares de documentos, etc., essa prisão pode se estender dentro do razoável por um pouco mais de tempo, até que se reconheça esse excesso de prazo. Deu Uhum. para entender mais ou menos? Sim. Uhum. O que causa a possibilidade no Brasil de a gente ter entidades criminosas tão fortes, né? Principalmente relacionado ao tráfico, né? Que Uhum. parece que boa parte de todos os delitos tem na sua raiz lá o tráfico envolvido. Qual é a dificuldade do Estado de agir para não deixar essa ação se tornar tão endêmica na nossa sociedade? É, essa é uma questão interessante. Tem um documentário no Netflix que eu assisti uma vez, que eu não lembro se era sobre o PCC ou sobre o Comando Vermelho. Não me recordo, mas é uma das grandes organizações criminosas do país. E mostra como essas organizações elas prestam assistências sociais nessas zonas Hum. marginalizadas. E me parece ser uma assistência social que, embora existam políticas públicas, né, que se relacionam a isso, não é tão intensa quanto essas próprias organizações prestam. E elas têm realmente muitos recursos, né, Hum. financeiros derivados do crime. Então, além de todo esse contexto violento que de fato eles exercem, também existe um contexto social de Uhum. auxílio, de ajuda, acaba se tornando quase um estado paralelo. E esse documentário deixa muito claro isso. Eu até te confesso que eu não tinha tanto conhecimento sobre essas entranhas dessas organizações assim. Mas tem esse aspecto social, eles atuam em locais que o Estado não pode prestar assistência, etc. Justifica? Não, mas Mas é a é a realidade. realidade. Para as Porque, pessoas marginalizadas daquelas zonas lá, sim, elas veem com muito bons olhos até. sim. É uma chance de tu ascender de É. alguma forma socialmente, né? Mas um ponto interessante que eu acho é o seguinte, por exemplo, a droga não é um produto barato. Então, e- essa zona marginalizada onde o Estado não atua, né? Por, por falta de, de vontade política até, né? E que deixou esse Estado paralelo tomar um tamanho em que ele
repele, inclusive, a entrada dos representantes do Estado nesses locais, mas a impressão que eu tenho como um leigo é que a grana não está lá. O cara que consome, que financia todo esse movimento, ele é o cara que está nos bairros nobres da sociedade, que ele tem a grana suficiente para comprar esse Com produto. certeza, o consumidor final, né, do entorpecente, principalmente entorpecentes caros, como por exemplo o Uhum. MDMA, a cocaína, né? Existem entorpecentes que são mais característicos dessas zonas, que são aqueles Sim, mais o baratos, como subproduto o crack, por exemplo, É. né? Agora, esses mais caros, o grande consumo, a massa do consumo e do sustento do tráfico de drogas no nosso país, com certeza é derivado de zonas mais privilegiadas, sim. Uhum. E, inclusive, a organização desses grupos, o nível intelectual que tu precisa ter para engendrar todo aquele sistema, não me parece ser pensado por pessoas Não, incultas, né? não. Então, Os quem caras. domina a parte que não aparece para a gente, mas que domina e que coordena tudo isso, está entranhado, inclusive dentro de ambientes governamentais. Também, mas eu vou te falar, isso que você me falou me fez lembrar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, assim, mas mais de 5 anos atrás, com certeza. Eu conversei com. Eu tive que conversar ali na Penitenciária Sul com um dos grandes chefes do tráfico de Florianópolis. Não vou mencionar o nome dele, Óbvio. porém, aí você vê a diferença do cabeça, por exemplo, de uma organização criminosa, digamos assim. Os caras são extremamente inteligentes. Eles sabem o que estão fazendo. São grandes empresários. Uhum. Eles influenciam pessoas. Eles sabem como ganhar as pessoas. E você conversar com ele, conversar com um traficante comum aqui de Criciúma, você já nota a discrepância de forma muito significativa. Uhum. Eu me recordo até hoje. Ele estava usando óculos escuros e nós conversamos assim. E eu pensei, pô, que cara intimidador. Não pelo que ele fez e pelo que ele faz, mas pela inteligência dele e pela opção de vida que ele fez, tendo a inteligência nesse nível, Uhum. sabe? Me despertou curiosidade, eu fiquei bem interessado, assim, eu pesquisava no Google sobre ele e tudo mais. Mas, pô, ele não era meu cliente na época, nem se tornou meu cliente, mas ele precisava que eu conversasse com outro advogado, enfim, foi esse o motivo do nosso contato, mas foi uma experiência que me marcou, assim. Porque assim, a grosso modo, às vezes a sociedade pensa que o caminho da delinquência ou do crime, ele é um caminho mais fácil. Mas, cara, às vezes eu fico analisando, tipo, a gente teve alguns anos atrás aqui o assalto ao Banco do Brasil aqui em Criciúma. Cara, todo o processo de projeto, de engenharia, de planejamento para executar aquilo ali, cara, num nível de grandes empresas. Então, tu tem que ter um cara Sim, muito inteligente. é impressionante, né, Adriano? Exato. E aí eu chego na mesma conclusão que você citou, né? Esse cara ele poderia se dar bem. Em vários outros aspectos, né? Exato. Num Uhum. jogo fora da delinquência. O porquê que ele opta por ser marginal ou viver à margem da. Da sociedade, É. né? Pô, olha, eu te confesso que eu nunca conheci de uma forma próxima alguma pessoa assim, né? Nunca tive um cliente desse nível, digamos assim, de organizar uma operação daquele nível. Vamos pensar na política, por exemplo, então, para fazer uma analogia em relação a isso. E eu acho que tem uma coisa que sobe a cabeça de todo ser humano, é o poder. Tá? Hum, Na política, por exemplo, nós vemos pessoas fazendo investimentos multimilionários para uma candidatura à prefeitura uhum. para ter um salário de 20 mil reais. Sendo que o cara é um empresário que ganha 80. Isso Sim, não faz sentido financeiro exato. nenhum. Porém, tem uma outra coisa que dorme contigo ali à noite: O poder. poder. Talvez essa coisa durma com essas pessoas também. Agora, deve envolver, é claro, muitos outros motivos. Uhum. Porém, eu acho que esse é um fator que, que, que é muito interessante para essas pessoas É, o, que po- o, optam por esse caminho. é, o poder é algo que embriaga É. as pessoas, né? É um fato interessante. Não tinha pensado
por esse aspecto, né? Mas de fato, e o crime ele é algo que ele permeia a sociedade desde sempre, né? Existem alguns crimes que são socialmente mais ou menos aceitos, né? Como que é para vocês que estão lidando diretamente lá na, na frente do problema, como que é a análise de um cara que estudou e que está mais dentro de todo esse complexo para um cidadão leigo comum? Em relação a. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Daniel, em relação aos crimes em si, aos Isso. crimes que são socialmente aceitáveis, digamos É. assim. Olha, eu acredito que existam esses gêneros de crimes. Por exemplo, as pessoas têm muito mais avesso aos delitos violentos. Por exemplo, eu Uhum. me recordo agora de um texto de Contardo Calígres, que foi um grande psiquiatra do nosso país. E ele escreveu um texto que eu li durante a faculdade, que era A Turba do Peg Lynch. E ele se questionava por que existiam aquelas pessoas que, por exemplo, eu acho que era o caso Nardoni, que Uhum. iam até a frente do fórum e protestavam e queriam se mostrar diferentes daqueles acusados, etc. Qual era a explicação psiquiátrica, qual era uma explicação psicológica, na verdade, em relação a isso? E ele dizia que aquelas pessoas estavam lá lidando com o oposto, o suposto oposto, para não se recordar do quanto daquilo eles têm Eles neles são. mesmos. Então, o que você está dizendo é que eu tento repelir aquilo que o outro fez e que eu tenho uma certa vontade de fazer, mas não tenho coragem. Nesse En- estudo psicológico, Então, a exatamente isso. negação Sim, dessa ação é uma forma de eu me defender para não chegar no ponto da ação? mais ou menos. É porque entrar em contato com a própria sombra dentro de um contexto psicológico é muito difícil. Tu entrar em contato com o teu lugar com teu lugar íntimo mais vil é um exercício difícil. A grande Uhum. maioria das pessoas tem medo disso. E esse ato é se afastar disso, entende? Para esquecer que chegaram à noite em casa e bateram nos seus filhos. Eu lembro que ele usa essa frase. Engraçado, eu li esse texto, poxa, 10, 15 anos atrás. E ele tá na minha cabeça até hoje, sabe? Que Poxa. ele é sensacional. E também dentro de um processo de desenvolvimento da consciência, eu pude perceber também o quanto é difícil a gente conseguir olhar para essa sombra que a gente tem. Uhum. É um processo que eu acredito que a maioria das pessoas não vai chegar nele, pelo menos de forma consciente, né? Você precisa estar disposto a se analisar bastante para isso. Sim, exige bastante dedicação, sofrimento, e é É, isso. bacana. Tem que ter É, vontade. outra questão que permeia muito a sociedade, e nós vivemos um momento em que os debates em si, eles não se atêm ao assunto de forma a não se deixar envolver emocionalmente. E a emoção, eu tenho a impressão de que quando você deixa a emoção tomar conta de qualquer aspecto que você esteja analisando, você tende a ficar muito mais na superficialidade. Você não se aprofunda, porque a emoção ela te cega para muitas coisas. E nós temos casos no Brasil, não no Brasil, mas eu diria no mundo, que eles são alarmantes, mas que socialmente a gente aceita ou a gente finge que não existe, né? Um dos temas que hoje acontecem, não é que hoje acontece, eu acredito até que sempre aconteceu, mas o número de casos de aborto que acontecem no mundo são alarmantes, mas não são números tão trabalhados assim. Mas eles acontecem pelas mais diversas razões, por todas as faixas sociais, né, camadas sociais, desde a mais abastada até a mais com menos poder aquisitivo. A diferença é a forma como isso é feito. Mas não me parece o tipo de situação que, como sociedade, a gente está disposto a conversar de forma clara
e nem o governo de agir de forma coerente com tudo isso. Você lida com esses tipos de situações também? Então, relacionado aos abortos, é um delito muito raro de se ver processado, digamos assim, de se ver dentro de um processo criminal. Eu tive um caso até hoje, nesses 10 anos de advocacia criminal, que se relacionava ao aborto, relacionado à venda de Citotec. A minha cliente não é nem quem de fato realizou o aborto, mas quem teria vendido o Citotec para ela, que teria O corresponsabilidade Citotec ali. é um medicamento? Isso, é um medicamento abortivo, né? E de fato, sem ser esse caso cujo qual eu atuo, eu nunca fiquei sabendo de outro. Mas existe legislação para isso. Sim, é um delito contra a vida e vai a júri popular, inclusive, né? É um dos crimes que eu te falei, dolosos contra a vida, né? Homicídio, infanticídio, aborto, etc. Então, o julgamento é feito por 7 pessoas que não entendem o direito, existem os debates orais, etc. Na verdade, eu estou muito ansioso para esse julgamento, porque eu acho que vai ser sensacional. Ah, ele não Ele aconteceu não ainda. aconteceu ainda, Tá. exatamente. O processo ainda está em apuração. Se não prescrever, até lá vai ser realizado o julgamento. E eu lembro que durante a faculdade nós fizemos um debate, professor Daniel Lena, inclusive. O meu grupo tinha que defender a realização do aborto e o outro grupo ser contrário. Então existem fundamentos para os dois lados, Sim. mas é uma discussão interessantíssima, né? É uma discussão socialmente interessantíssima. Acho que a gente poderia se ocupar um pouco mais desse debate ou de pensar em soluções políticas públicas para evitar que isso acontecesse da forma como acontece, né? Em Uhum. relação a essas mulheres serem alocadas em clínicas clandestinas, etc., submetendo suas vidas a risco para cometer um ato, né, que tira uma vida em certas interpretações, tira um feto em outras Uhum. interpretações, etc. Agora, é um crime que não passa muito pelas instâncias formais de controle. Se sabe que acontece, talvez não se debruce muito para investigar essa questão, até porque, poxa, se for parar para analisar a situação, né, ainda são mulheres ali que já vão ter bastante dificuldade de lidar com o próprio ato que tiveram que Uhum. fazer, imagina ainda um processo criminal em relação a isso. Sim. Essa falta de clareza ou de debate nosso como sociedade, é, a gente está conversando aqui sobre o ato em si, né? A gente já está falando de uma punição quando um fato já ocorreu. Mas na filosofia que você tem a formação, a filosofia ela trata muito desses conceitos práticos, vamos dizer assim, o porquê que as coisas acontecem como acontecem, né? Uhum. O que leva uma pessoa a tomar essa ação? Porque me parece muito contraintuitivo uma mulher querer matar Uhum. independente de como alguém está analisando se é um feto ou se é uma pessoa de fato, mas não me parece bem contraintuitivo. Qual é o tipo de pressão que essa pessoa sofre para tomar essa decisão? Existe um contexto social, é, a falta de apoio de quem é o pai ou da própria família, muitas vezes. Existe essa pressão para o ato em si? Com certeza, né? Eu acredito que, na verdade, biologicamente, as mulheres são formadas justamente para ter esses anseios, e socialmente também, Para né? A proteção, gente né? pode ver o tanto de mulheres que têm o sonho de ser mãe, digamos assim, mas ao mesmo tempo nós temos uma quantidade absurda de aborto. Eu acho que isso se relaciona tanto à falta dessa rede de apoio, às vezes paterna, às vezes da própria família, sabe? Essa sensação de que não vai conseguir dar Uhum. conta, de que aquilo ali vai emperrar muitos sonhos que eu já tenho, né? Querendo ou não, a paternidade ou a maternidade é o rompimento de uma vida anterior, Uhum. né? E tu tem que matar uma parte de ti mesmo, né? Eu tive essa experiência, por exemplo, recentemente, de ser pai, etc. Uhum. Porém, os planos que você tinha antes se transformam em novos planos. Alguns você consegue manter, outros não. E os que você tem que matar lá atrás são doídos, Sim. sabe? Imagina uma pessoa que pensa em, sei lá, uma mãe dessas aí, por exemplo, que tinha um plano profissional, não tinha chegado lá ainda e se depara com a situação, opa, com um filho, então eu não vou conseguir. Às Uhum. vezes vai e vai até ajudar. Porém, na cabeça dela pode passar isso. E aí não tem a rede de apoio familiar. E aí não tem a rede de apoio paterno. E a gente sabe, a mãe fica com trabalho nisso. Sim. Então, é difícil.
Essa questão de sonhos que você falou, ela é bem interessante. Mas isso não acontece com todas as decisões que a gente tem na vida? Por exemplo, quando você toma a decisão de ir para Coimbra atrás de um sonho, você teve que matar alguns aqui de se manter com os amigos, com o seu pai, sua mãe. Com certeza, tudo é uma troca, né? É. Algumas mais intensas, outras menos intensas, mas grandes decisões da vida com certeza representam a abdicação de muitas coisas. Agora, um outro ponto interessante é que, tipo, é público e notório e razoavelmente simples o, as maneiras que nós temos hoje para evitar uma concepção. Por que se deixa chegar para depois tomar uma decisão tão drástica? Pergunta interessante, quase capciosa, né? Infelizmente, as pessoas costumam ser um pouco irresponsáveis, né, em relação a isso, né? Principalmente quando envolve questões mais instintivas, como até o Sim. próprio prazer sexual, né? Então, muitas pessoas têm o hábito, de fato, de não se proteger, de não usar um método contraceptivo, de não utilizar a camisinha, por exemplo. E a gravidez nem sempre é uma previsão, né? Nem sempre é previsto. Entra de novo naquela questão do risco-benefício. Opa, vou fazer, mas eu acho que não vai dar nada. Digamos assim, quando vê, aparece grávida. E a loucura é porque, assim, o risco da gravidez é um dos riscos, mas envolve muitos outros riscos de doenças que podem, inclusive, ceifar a vida do cara ou da mulher, né? É outra coisa que me parece bem contraintuitivo, né? Que vai te colocar num risco que não é uma coisa que tu tens uma dificuldade grande de evitar, né? Sim. Mas me parece o tipo de conversa que a nossa sociedade ela tem dificuldade hoje de tratar ele com uma serenidade maior. Quando você toca em certos assuntos, parece que obrigatoriamente você tem que estar num campo ou no outro, em polos. E aí, se eu estou nesse campo, eu não posso admitir que eu sou a favor, e se eu estou no outro campo, eu não posso admitir que sou contra. Meio que virou manada, seja acabou política, ideológica. Da polarização política, cada um defendendo um determinado ideal e se esquecendo, às vezes, do aspecto técnico desse debate, que é importantíssimo para defender cegamente o posicionamento, às vezes, de um ídolo político, digamos assim, ou vice-versa. Delicado. É bem complexo, mas fundamental que a gente converse mais sobre isso e ouça lado a lado. Mas uma questão minha, né? Eu acho uma das atitudes mais desafiadoras do ser humano. Porque, de certa forma, você está atacando um cara que não tem como se defender e ele não tem culpa de estar naquela situação, né? Por mais desafiador e eu acho que em certos casos, por exemplo, pena capital, eu acho ela moralmente legal, dependendo da gravidade do que o cara fez, porque esse cara ele fez algo consciente, né? De forma, se estava emocionalmente abalado ou não é outra questão, mas consciente da gravidade do que ele estava fazendo. Num caso de um ser que vai ser eliminado ali, ele não tem nem consciência nem culpa de qualquer situação. Mas o mundo é assim, né? Nem sempre a gente vai pagar pelo que a gente fez, né? Isso em vários aspectos da vida, né? Exatamente. Um cara que está dirigindo com a família dele numa rodovia e um outro cara vem bêbado e passa por cima da família dele toda e mata ele não tem culpa, mas ele vai pagar o... Sim. Agora, mais importante até do que o posicionamento que a gente tem, por exemplo, enquanto eu te vejo falando sobre o teu posicionamento sobre isso, eu vejo que tem uma carga de experiência ali atrás. Assim como eu, se eu expor o meu posicionamento, também vou ter a minha carga de experiência. E mais importante do que se definir o certo ou errado aqui, é saber ouvir o outro. Sim. Né? Isso, trazer isso para o debate. Permitir que o pensamento se mitigue. Mudança é movimento, né? Sim. É amadurecimento intelectual. Eu, por várias vezes na vida, fui mudando o meu posicionamento sobre determinadas coisas, sobre política, sobre
penalidades, sobre o cabimento de determinadas coisas ou não. E esses movimentos que eu fiz durante a vida são sinais de maturidade. Tem Uhum. pessoas que estabelecem crenças tão objetivas e sagradas, digamos assim, que vão passar a vida inteira É. sem ouvido nenhum para um Uhum. posicionamento diferente desse. Sob o pressuposto de que o nosso pensamento é o correto. Mas, poxa, Uhum. quem somos nós, né? Exato. Perto de uma dinâmica realmente grande nesse Sim, universo. sim. Não, de fato, as coisas que a gente acredita e que a gente defende são coisas que a gente aprendeu no meio em que a gente vive. Uhum, Né? Aí a exatamente. gente volta para aquela situação daquele garoto que está lá numa favela, vendo tudo que está acontecendo ao redor dele. Aquela é a realidade dele. Eu não diria que ela é determinante, mas ela é muito influente. E é difícil escapar dessa bolha. Porque os acessos, a forma de agir e pensar que você vai copiar, e na minha percepção, o ser humano ele é um ser que copia. Né? A gente fala português Sim. porque a A gente nossa ouviu. evolução inicia assim, né? É, Enquanto bebês. Inclusive. exato. A única coisa que a gente nasce sabendo fazer é chorar. A partir dali a gente vai copiar quem está ao nosso redor. Então, a gente fala português porque nossos pais e o meio em que a gente está inserido fala português. Sim. Né? Então, tem até uma piada que dizem que o japonês ele é muito inteligente, porque com 2 anos de idade ele já fala japonês. Né? Faz sentido. A minha filha já fala russo às vezes também. Exatamente. Então, o meio ele vai te moldar. E não é tão simples assim escapar desse meio. É possível, existem casos, mas ele é forte. É um poder de atração muito forte. Para você Imagina. escapar, você tem que ter uma força de vontade muito grande, né? Extremamente difícil, né? Se desvencilhar dessas coisas. Em É. todos os aspectos. Uhum. Assim, cresce, por exemplo, dentro de uma família. Eu cresci dentro de uma família conservadora, né? O meu pai como militar, por exemplo, então alguns pensamentos eu continuo pensando como ele, muitos foram mudando ao longo do caminho, nós já tivemos muitas conversas, sabe? Muitos debates sobre assuntos políticos, sobre essas questões de direito também, né? Ele como advogado também, e as coisas foram mudando ao longo do tempo. Que bom, daqui a pouco elas podem voltar a ser a mesma que antes, a serem as mesmas que antes, né? Tudo uma questão de estar aberto para ouvir. Exato. E amadurecer a própria opinião. Né? Bacana. A sociedade como um todo, eu acho que a gente precisa avançar nesses temas de ouvir mesmo, né? Me parece que anteriormente a gente tinha mais essa possibilidade de ouvir o outro, de ouvir o diferente sem uma carga emocional tão aflorada. Hoje parece que a emoção está em tudo, cara. Sim, e também tem que levar em conta a questão da facilidade de informação e do digital, né? Antes os debates ficavam mais ocupados a uma conversa pessoal mesmo. Familiar até, exatamente. Hoje conceitos se criam de forma tão forte. Por exemplo, se você vê um influencer falar alguma coisa, dependendo da pessoa, ela toma aquilo como uma verdade absoluta e ela vai repetir aquilo lá com tanto esforço que na cabeça dela sim, é que aquilo vai ser tão propagado, exatamente, né, que parece que aquela pessoa pensa assim, uma legião que segue ela pensa da mesma forma. É aquilo então, pronto. Antigamente, vamos pensar nos anos 70, 80, aí a gente tinha uma visão micro, né, digamos assim. Essa concepção coletiva era derivada dos bares, dos centros, das bibliotecas, né, dos bancos universitários, né, pequenos grupos, né, não tinha essa visão mais macro, né, exceto pela televisão. Sim, mas aí a televisão ela filtrava, né, quem que ia falar, né. Sim. Ia falar... Era uma responsabilidade interessante, que hoje a internet não tem, né. Não. Então, eu não diria que isso é ruim, de alguma forma isso ajuda em muitos aspectos, mas nas interações humanas não existe algo 100% bom ou 100% ruim. Né? Isso, tudo tem dois lados, digamos assim. As ações humanas são mais complexas. Então, já estamos quase indo para assuntos filosóficos. Mais filosóficos. Mas isso é interessante de pensar. Então, essas questões que levam, né, a pessoa a optar
por uma ação delinquente, que nem sempre, como a gente estava falando antes, né? ah, a pessoa não teve oportunidade. Existe aquela questão da bolha que a gente estava falando, do cidadão que nasce num ambiente assim, mas, por outro lado, existem pessoas que tinham possibilidades, com excelentes formações, com acessos a, a processos de estar fazendo a coisa certa pela via certa, mas que optam por Aham. tomar Sim. caminhos tortuosos, vamos dizer assim, ou à Aham. margem de tudo que está estabelecido, né? E às vezes o que me parece é que esses crimes dessa elite, eles têm uma punição ou uma dificuldade de a lei acessar esse cara, Uhum. né? Enquanto que o pessoal da base que é É. acessado de uma forma muito mais... É o que a criminologia chama de cifra oculta, que é quando determinada conduta criminosa não passa pelas instâncias formais de controle. O que seriam as instâncias formais de controle ali? Começa pela polícia, que é o poder ostensivo, depois vai para investigação, poder judiciário, penalização, etc. A instância formal de controle é realmente o caminho que se percorre para se caracterizar determinado fato como crime, Uhum. digamos assim. E determinados crimes, em específico, passam muito menos por essa zona, porque não tem tanto a atenção delas, entende? Exceto, ultimamente, a gente tem visto grandes operações, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, visando apurar cometimento de delitos dentro das prefeituras. Isso Uhum. agora está sendo bem inédito, assim, na história de Santa Catarina. Por exemplo, eu nunca vi tantas operações sendo deflagradas como nos últimos anos, prendendo prefeitos. Parece que são Sim. 27 ou 26 prefeitos Uhum. presos aqui no estado, né? São crimes de colarinho branco que, nos anos 90, por exemplo, né? Uhum. Digamos Não assim, nos chegava anos 2000 nesses caras. também, 2010, né? Não era. Né? Agora, por exemplo, aquele crime da ponta lá, que acontece no bairro, onde a polícia está mais atenta, aquele lá tem maior atenção. Né? Agora, uma questão muito interessante. Essa ação da justiça aqui no Sul significa que nós estamos muito mais delituosos aqui? Por- Porque, por exemplo, a gente não vê essa ação aí no Nordeste do país, por exemplo. Eu estou citando o Nordeste ou Sim, Centro-Oeste, sim. Aham. independente. Ah, ou o próprio Rio de Janeiro, que a gente conhece pelo menos de fora aqui, me parece um estado em que tem muita delinquência em todos os aspectos. A nossa justiça aqui no Sul, ela está muito mais atenta? Ou, de fato, lá em cima os caras são menos delituosos? Eu não saberia responder com propriedade, mas eu posso responder com uma perspectiva, digamos assim, uma presunção. Acredito que não somos mais delinquentes do que nenhum outro estado do nosso país. A questão é, foram desenvolvidas políticas criminais intensas sobre a prática desses delitos. Então, Uhum. por isso que eles acabaram sendo identificados, apurados, segregados, etc. Então, Se isso acontecer em qualquer outro estado do país, provavelmente o resultado será o mesmo. Infelizmente, né? ou Porque pior. gostaríamos que a política fosse diferente disso. Uhum. Então, o fato de acontecer tantas prisões é um avanço. Não significa que nós estamos regredindo. É, como sociedade, a gente está tolerando menos esses... Via de regra, eu acho que a apuração desses crimes é um avanço. As prisões em si, em alguns casos, podem representar um avanço, em outros podem representar uma ilegalidade. Como um todo, em qualquer Exatamente. aspecto Aham. Muito bom, muito bom. Meu querido, quem quiser acessar o seu trabalho, conhecer um pouco mais, ou como que acha o Franco hoje? Instagram, Franco Mônego, tá? Tudo junto. Pode entrar em contato comigo por ali. Meu telefone está no Google também. Fiquem à vontade para me Perfeito. chamar. Cara, foi uma aula, o nosso tempo Foi uma ele conversa voa. sensacional, Daniel. Muitos assuntos É, esclarecedores, é o tipo de conversa que eu gosto de ter, cara. é. Eu acho que a gente sai maior, sai com Uhum. mais conhecimento, e isso é muito importante para todo a evolução que a gente quer ter, e isso
vai engrandecer a gente em todos os aspectos, seja familiar, seja nos negócios, seja como um cidadão de fato. Eu acho que o acesso à informação ele é fundamental para levar a gente para esse patamar de crescimento, subindo aí os degraus do Perfeitamente. ser Eu humano. agradeço muito o convite e admito que me surpreendeu. A condução dos assuntos me surpreendeu e foi muito, muito proveitosa mesmo. Eu gosto muito de debater, de pensar sobre como as coisas deveriam ser, não só como elas são. Então, Sim, perfeito. feito. Ótimo. Querido, muito obrigado, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais algumas conversas aí para estar evoluindo sempre. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha com o nosso amigo Franco. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês cresçam também com tudo que a gente conversou aqui. Compartilhem, curtem todos os assuntos aí. Fiquem com Deus, uma boa semana e até um outro momento. Um abraço.